Olá pessoal, vamos começar cálculo estequiométrico agora, também conhecido como estequiometria, tudo a mesma coisa. É a parte da química em que a gente vai aprender a fazer conta envolvendo reações químicas. A gente está vendo aqui em Química Geral 2 cálculos químicos, cálculos envolvendo mol, como transforma mol para massa, mol para número de moléculas. Pega essas três grandezas, vai brincando na transformação entre uma e outra, número de átomos também, né? Agora, na estequiometria, a gente vai falar de transformações, de cálculos envolvendo reações químicas. Então, por exemplo, se eu tiver determinada massa daquele reagente, quanto é possível formar daquele produto? Tá? Ou se eu tiver determinada massa do reagente, de quanto que eu preciso do outro reagente para que a reação se complete? Sempre vai ter cálculo envolvendo reação química. É isso que é a estequiometria. E ela é baseada nas leis ponderais, aquelas que a gente estudou algumas aulas atrás, tá? Para você entender o conceito, eu passo um exemplo do cotidiano. Vai ficar bem simples para você entender, né? Vamos supor que você queira fazer um bolo. Eu não sei fazer o bolo mais simples que seja. Eu peguei uma receita da internet, tá? Você tem lá uma xícara de leite, uma colher de sopa de fermento, beleza. Tem toda a receita aí. Isso daqui vai te render 20 porções. Um bolo que nem esse da imagem aí. Supondo que você vai fazer uma festa grande e você precisa de 40 porções, por exemplo, o que você vai fazer? Dobrar essa receita. Ah não, eu só preciso de 10 porções, preciso da metade, eu vou cair pela metade. Fica meio difícil quando tem ovo, né, essas coisas aqui, cair pela metade, mas enfim, a lógica pode ser aplicada, tá? Uma confeitaria, por exemplo, ela recebeu uma encomenda, ela vai ter que fazer bolo para um batalhão inteiro, né, para 100 pessoas. Então, a partir da receita básica para fazer um bolinho apenas, que rende aí suas 20 porções, você pode fazer as previsões que você quiser para a quantidade que você quiser, inclusive para centenas de pessoas, se for o caso. Aí a confeitaria lá vai poder se organizar em relação a quanto comprar de leite, quanto comprar de farinha de trigo, de ovos e assim por diante. É isso que a estequiometria faz. Ela permite que você faça previsões numéricas, tá? Sem precisar ficar entrando no laboratório e ficar experimentando loucamente. Você não precisa fazer experimento. Você pode fazer uma previsão a partir das relações que a gente tem, que são dadas pela equação química. Quando você balanceia uma reação, você tem ali os coeficientes estequiométricos. São aqueles números que indicam a proporção entre as substâncias. Então aqui, se eu olhar para essa receita, eu também tenho proporções entre o leite, o fermento, a farinha, o açúcar. Por que são proporções? Porque eu posso variar e eu continuo tendo bolo como resultado final. Tá? Porque o que interessa é a proporção entre os reagentes. Quando falamos de culinária, é tudo muito tranquilo. O problema é que estequiometria é tradicionalmente um conteúdo problemático dentro da química. Então, por que no meio do caminho isso fica difícil? Porque normalmente a galera não domina as transformações que a gente precisa fazer. De mol para massa, massa para mol, número de moléculas, volume, todas essas transformações. Então, só para te relembrar, ó, temos uma reação aqui muito clássica na química, a reação de formação da amônia, ela já está balanceada. Eu coloquei os coeficientes estequiométricos, que são 3, 2 e tem o número 1. Número 1, lembra que não precisa ser escrito? Coloquei em cores diferentes para você ver como eles vão aparecendo ali embaixo das substâncias. Bom, como eu disse, quando você tem uma reação balanceada, você já tem um dado, que é a proporção com a qual essas substâncias vão reagir. 1, aqui, para 3, para 2. É a proporção em que elas reagem, tá? Dada normalmente em números de mols, beleza? Se eu quiser transformar mol para massa, quem faz essa transformação para mim é a massa molar. Isso aqui foi dado na aula de mol, na aula de massa molar. São duas aulas lá para trás, tá? Então, ó, o nitrogênio lá na tabela periódica vale 14, 14 vezes 2, 28. Então, a massa molar do gás nitrogênio, N2, é 28 gramas. Do hidrogênio é 2 gramas. Mas isso é a massa molar, ou seja, a massa de apenas 1 mol. Como nessa reação aqui nós temos a participação de 3 mols de hidrogênio, eu sou obrigado a fazer essa multiplicação, tá? Eu sempre, então, na hora de transformar,
serei obrigado a multiplicar o coeficiente estequiométrico pelo valor da massa molar, quando eu estiver passando para a massa. Tá? No caso aqui, a massa molar da amônia é 17. O coeficiente estequiométrico da amônia nessa reação, 2. 2 vezes 17. Óbvio que você, na hora de transformar, pode colocar direto. 3 vezes 2, 6. Eu estou colocando aqui de uma maneira que fique mais claro de onde eu tirei o 6. Tá? Mas é 6. 3 vezes 2 é 6. Aqui, 34 gramas. Tá bom? Aí você também pode ser requerido a transformar mol para número de moléculas. 1 mol vale 6 vezes 10 a 23 moléculas. Está aqui, 1 mol, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tiver 3 mols da substância participando da reação, é 3 vezes esse número. No caso da amônia, o coeficiente 2, 2 vezes este número. Tá certo? Vejam aqui que eu coloquei o coeficiente com as mesmas cores para vocês verem a importância, como eles vão aparecendo ali embaixo. E a última transformação que vocês precisam dominar, essa provavelmente vai ser nova, tá? Eu vou praticamente jogar um valor, pedir para vocês decorarem, mais para frente vai ter uma explicação mais detalhada a respeito dele, tá? Quando você tiver uma substância gasosa na CNTP, CNTP é uma sigla, condições normais de temperatura e pressão, condições normais de temperatura e pressão, que equivale a 0 graus Celsius e 1 atm. Normal 0 graus Celsius? É a convenção. Não é muito normal para a gente aqui do Brasil. Né? Quando você tiver 1 mol de gás nessas condições de temperatura e pressão, de qualquer gás, hein? Não interessa a fórmula dele, o volume que ele ocupará será 22,4 litros. É para você decorar este número. Tá? 22,4 litros é chamado de volume molar de um gás na CNTP. Porque se você mudar a temperatura, se você mudar a pressão, esse valor também muda. E a gente não quer fazer essa complicação neste momento. Tá? Volume molar significa que ele é para 1 mol. Se você tiver 3 mols, vai lá multiplicar pelo coeficiente. Se você tiver 2 mols, faça a multiplicação pelo coeficiente. Beleza? Valor a ser decorado. Mais para frente eu explico o porquê deste valor, como que a gente chega nos valores para outras pressões, outras temperaturas, tá? A gente vai entender o porquê conceitualmente deste valor. Por que ele vale para todos os gases, por exemplo, independente da natureza química desse gás. Gente, esse primeiro slide aqui é só para relembrar as transformações. Eu nem estou falando de estequiometria. Estou falando de ferramenta. Isso aqui são as ferramentas, essas transformações que vão aparecer no exercício, tá? Então, resumindo, da onde que eu tiro a proporção em mols? Eu tiro do coeficiente estequiométrico. 1, tá vendo 1 aqui? Não tá, mas ele tá ali. 1, 3 e 2. 1 mol, 3 mols, 2 mols, tá? A partir disso, essa é a linha base, a linha das proporções. Você faz a transformação que você quiser, porque o mol você sempre vai ter, tá? Então, de mol você pode passar para massa, de mol você pode passar para número de moléculas e de mol você pode passar para volume. E esse 22,4, que fique bem claro, só vale para gases. Etapas para resolver os exercícios de estequiometria. Aqui a gente começa a falar da prática. Percebe que nem tem teoria. A teoria que embasa isso daqui veio lá atrás, leis ponderais, tá? A parte de mol também, tudo isso aqui está refletindo nos exercícios que a gente vai fazer agora. Minha função agora é te ensinar como se monta e como se resolve exercício de cálculo estequiométrico. A partir daqui eu não estou dando matéria, eu estou falando do meu jeito de resolver. É uma estratégia. Na internet você vai encontrar diversas outras. Tá? Cada professor praticamente tem seu jeito de resolver exercício de estequiometria. Eu vou te mostrar o meu, que eu acho que é um jeito bem seguro que costuma dar certo se você seguir esse passo a passo. Enchi de cor isso daqui porque eu vou usar essas cores ali na resolução para ficar mais organizadinho, tá? Primeiro passo é balancear a sua reação. Como eu disse, sempre vai ter reação química dentro de exercício de estequiometria. Sempre vai ter, tá? Então o primeiro passo é fazer o balanceamento. Beleza. Segundo passo, você vai ler o enunciado e você vai identificar que normalmente, por mais que uma reação possa ser ampla, possa ter 4, 5, 6 participantes, normalmente vai ser feita a relação entre 2 compostos apenas.
um reagente, um produto, 2 reagentes ou até 2 produtos, tá? Então você leia lá o enunciado, identifique quais são as substâncias que ele está usando para fazer a conta, que ele está pedindo para você calcular. E aí você sublinha essas substâncias lá na reação para você olhar para elas e falar, ó, é a partir delas que eu vou fazer minhas contas. Beleza? Já vai ter um exemplo, gente. Eu sei que é muita informação por enquanto. Terceiro passo, você vai organizar colunas para cada substância. Aqui, ó, esse slide anterior, já deu para ver que a gente tem uma tendência, parece uma tabela, né? Perceberam que essa coluna da esquerda tem dados que se referem todos eles ao nitrogênio. Coluna do meio, dados que se referem todos ao hidrogênio. Vai ficar mais ou menos assim a cara do nosso exercício, tá? Então você vai organizar em colunas. Cada coluna para uma substância. E as colunas normalmente vão ter 3 linhas. É aqui que eu falo bastante. É aqui que vem a parte que eu gosto de encher o saco. Para quem opta por fazer do meu jeito, né? Lembrando que tem outros jeitos de resolver. Na primeira linha você vai colocar as proporções. De onde que eu tiro as proporções? Lá do balanceamento, dos coeficientes estequiométricos, tá? Primeira linha, proporção. Segunda linha, as transformações. Eu coloquei em vermelho porque é aqui que dá a zica. Porque é nessa parte que a galera pega, que a galera faz alguma cagada, tá? As transformações, conforme eu relembrei ali, podem ser de mol para massa, mol para volume, mol para número de moléculas. Como que eu sei qual transformação eu vou fazer? Olhando o enunciado do exercício. Se os dados de uma substância são dados em massa, você transforma mol em massa. Se os dados são em volume, e essa substância for um gás, você vai transformar para volume, considerando aquele 22,4. E se ele usar o dado em mol mesmo na hora de fazer a conta, aí você não precisa transformar, né? Então, se você já tem as proporções em mol e ele quer que você faça as contas em mol, muito bem. Você poupou uma linha da sua resolução, não precisa fazer as transformações, tá? Só na última linha é que você vai colocar os dados do exercício, aqueles que se referem à situação específica que ele coloca, tá? Aquilo que você vai usar para fazer a conta de fato.